A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Deus é tão bom que me mandou aqui no primeiro dia, com tantos nomes assim, né? Aí é bom que vai sempre crescendo, cada domingo vem melhor. Deus já mandou o menorzinho hoje. Já pensou eu vim depois desses homens aí, gente, doutores, mas... Eu trago aqui um abraço e a saudação da nossa igreja, lá em Taboão, São Bernardo do Campo, e estou muito feliz por estar aqui, retornando nesse lugar. Nós acompanhamos o ministério do pastor Rainer há muitos anos, um homem honrado, que não tem nada, né, que o desabone, e nós chegamos aqui, fomos passear pela história da igreja, estivemos ali embaixo, né, onde começou, quantos cultos, né, eu estive aqui com os irmãos, então é muito bom estar aqui. Trago também a saudação da minha esposa, que não pôde estar aqui, né, ela está lá conduzindo o culto, e louvado seja Deus. Estou vendo ali a Mide, os filhos, que Deus abençoe vocês, amém? Já que é para tomar bastante água, eu vou começar aqui. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Amém? Se abre e mantenha lá perto. Nós vamos ler um texto, depois nós vamos retomando aí desse capítulo. 28 anos, glória a Deus. 23 aí no pastoreio, né, do pastor Rai, e Deus continue abençoando a vida de vocês. Fiquei muito feliz de ver o nosso Marcos Uide aqui no teclado. Parabéns pela sua vida, pela sua dedicação. Conheço um pouco da sua história, sei um pouco do que você tem passado, e você tem se mantido fiel no Senhor. Que Deus continue te honrando e respondendo diante das suas necessidades. Amém? Então vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Amém? Nós podemos ver que diante dessa batalha, onde os israelitas se posicionaram em defesa da sua nação, porque partiu dos filisteus o ataque, e eles se encontraram em um vale, e os filisteus de um lado ocuparam uma montanha ou uma colina, e os israelitas a outra, e havia um vale entre eles. Eu creio que os dois exércitos tinham expectativas de vitória. É uma batalha onde parece que as forças estavam equilibradas. Muitas outras batalhas na Bíblia, elas são descritas, né, que geralmente o menor grupo estava com Israel. Às vezes um grupo como que acompanhou Gideão, né, de 300 homens, diante de exércitos que às vezes eram incontáveis. Nesse caso parece que as forças estavam equilibradas. Então eu creio que os dois exércitos se confrontavam, né, olhavam um para o outro, e os dois tinham expectativa. Olha, dá pra gente, dá para encarar o inimigo. E tinha um vale entre eles, então eles ficavam esperando a hora, o momento em que a batalha começaria. E nesse momento eu creio que o coração daqueles soldados, eles se encantaram e se maravilharam com a batalha. Eles ficaram tão encantados com a guerra que eles se esqueceram do seu Deus. Porque algo os surpreende. Enquanto
enquanto eles estavam com as expectativas, diz que sai um guerreiro do meio dos filisteus, chamado Golias. Está aí no verso 4. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Comparado a Saul, o rei de Israel, que era um homem que se destacava pela sua estatura, porque a Bíblia diz que acima do ombro de Saul não havia ninguém em Israel. Saul era o homem mais alto de Israel, um homem imponente, alguém que quando eles olhavam, eles falavam: este é o rei. E de repente vem alguém que é maior do que ele. E ele continua dizendo aqui no verso seguinte: ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Só a couraça. Eu não dava nem para a couraça. Se pusesse, eu não saía do chão. Nas pernas ele usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. E eles ficam admirando Golias. Golias surpreende eles. Aquele homem aparece um verdadeiro gigante e os israelitas ficam encantados com Golias. Mas Golias, um guerreiro experiente, ele com toda a sua experiência na batalha, ele sabia que ele não podia enfrentar sozinho um exército. Por isso ele se coloca ali no meio, e começa a falar com eles. Nem mesmo com os seus aliados ele estava seguro de partir para a guerra, porque senão eles tinham feito isso. Eles já tinham partido para a guerra, mas a Bíblia diz que eles ficam ali diante um dos outros por 40 dias. Golias, ele queria outra coisa. Ele queria trabalhar na mente do oponente. E o seu discurso que ele fala durante 40 dias, ele falava a mesma coisa. Era um discurso muito bem elaborado. Queridos, discursos assim nos levam a fazer coisas que muitas vezes não pensamos em fazer. Um bom discurso por um bom orador pode levar pessoas a entregarem as suas vidas. É o que acontece, nesse sistema opressor que nós vemos aí enviando os seus soldados para se tornarem homens bombas. É assim que trabalha o terrorismo. Eu estava pensando como que é o discurso de um chefe, de um desses homens que consegue convencer com as palavras alguém a amarrar dinamites em seu corpo e ir a um lugar e se explodir. Um discurso muito bem construído. Nós ouvimos muitos discursos assim, e muitas pessoas seguem homens e mulheres que falam bem, mas muitos desses discursos não são bíblicos. E às vezes as pessoas falam: mas eu senti, eu fui tocado. Claro, imagine uma pessoa que amarra explosivos no seu corpo. Você acha que ele não sentiu nada? Você acha que ele não foi tocado? Mas nós não somos daqueles que somos motivados e levados pelos sentimentos. Nós somos levados pelo que nós cremos. Por isso que aquilo que nós discursamos, falamos, tem que estar à luz da palavra de Deus. E nós não aceitamos algo que venha contra essa palavra. Então não é um discurso muito bem elaborado que vai nos convencer. Se ele não tem base, não tem raiz na palavra, ele não serve para a gente. Por isso eu quero parabenizar esta igreja pela forma séria que vocês têm tratado a palavra, com os seminários, com as escolas bíblicas, a atenção que vocês têm dado para a palavra. Eu conheço o pastor Rai de longas datas, eu sei que ele é um homem sério e que trata com seriedade a palavra de Deus. Mas o que Golias falava? Que discurso era esse que ele estendia? Está lá
no verso 8, dizendo assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a guerra? Ué, para guerrear? Para que alguém se posiciona para a guerra? Para defender a nação. Eles vêm lá com um exército enorme, para lá e perguntam: por que vocês estão posicionados para a guerra? Golias começa a questionar a motivação deles. Ele começa a questionar a razão do que eles estavam fazendo. A primeira coisa que Satanás faz quando nós nos posicionamos em batalha é tentar colocar dúvidas em nosso coração. Isso nos lembra a conversa que a serpente teve com Eva no jardim. Não foi isso que ela fez? A estratégia do inimigo foi, ele diz assim, e ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Começou a colocar dúvida nos seus objetivos, na sua motivação. E aí ela fala: não foi isso que ele disse. Ele disse que só não era para comer dessa. E aí parece que quando ela aceita um retrucar, né? Ela tem direito também. Mas também não é assim, não é bem assim, não é que você vai morrer, não. Você só vai ficar mais inteligente. Por que você vai à igreja? Por que você está aqui? O diabo, ele começa a questionar a sua motivação, questionar os seus objetivos. Por que você está no ministério? Leva seu tempo, você vem, tem que vir, dedicação. Você podia estar fazendo isso, aquilo, outro. Por que você dizima? Por que você traz, entrega o seu dinheiro? Começa a questionar a sua fé, as suas razões. Por que você se mantém virgem? Se ninguém mais dá valor a isso, por que você se preserva para o casamento? E o inimigo vai jogando as suas setas. Por que você ainda está casado com seu cônjuge? E ele vai trazendo dúvida e semeando em nosso coração, tentando quebrar e tirar os nossos valores. Com isso ele quer roubar o nosso alvo, o nosso objetivo, aquilo que nos levou à guerra, nos posicionar. Nada vale, diz lá em Provérbios 20, 14. Não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, ele gaba-se do negócio. Ele diz: olha, isso não vale nada. E quando você entrega, ele sai se gabando, porque ele comprou algo muito valioso por um preço muito barato. Aquilo que Deus te deu é muito valioso. Porque estamos posicionados para a guerra, porque somos soldados do Deus vivo. É nessa guerra que nós pelejamos. Pertencemos ao exército de Deus, pertencemos ao reino dos céus, e o diabo quer tirar isso das nossas mentes. Quem nós somos e a quem pertencemos, qual é o nosso objetivo? Então Satanás, ele começa a trabalhar nas nossas mentes. Muitas vezes nos encantamos tanto com a batalha, que esquecemos quem nós somos, a quem pertencemos, e quando nos esquecemos disso, nós também nos esquecemos do nosso objetivo. Se eu não sei quem sou e nem a quem pertenço, eu também não sei para onde eu estou indo, porque para onde eu estou indo tem a ver com quem eu sou e a quem eu pertenço. Por isso o diabo, ele quer confundir a nossa mente. Aqueles soldados eram soldados do exército de Israel, e estavam ali para lutar. Por isso nós podemos nos apropriar das palavras de Paulo, quando ele disse assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio
do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu não me esqueço do meu objetivo, para onde eu estou indo. Nós temos que ter consciência de quem é o comandante da batalha, de quem foi que nos mandou ir e o que Ele nos mandou fazer. Se isso não estiver em nossas mentes, nós começaremos a fazer outras coisas. Se eu esqueço quem eu sou, a quem eu pertenço, para onde eu estou indo, daqui a pouco eu estou desperdiçando meu tempo com coisas erradas. E ele continua dizendo assim: não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Presta atenção nesse discurso, porque a guerra está sendo travada enquanto Golias fala. Uma guerra que não era visível, mas era audível. Uma guerra na mente daqueles soldados. Veja como ele vai mexendo com as palavras. Tudo bem que Saul, além de rei, ele era um homem de alta estatura, mas agora tem alguém maior do que ele. Então quando ele diz assim: vocês são servos, vocês servos de Saul, na verdade ele está rebaixando eles, porque eles eram servos de Deus. E agora ele começa a trazer para um plano terreno. Saul era um cara grandão, e aparece um cara mais grandão ainda. Aqui está o perigo, é colocar a nossa confiança em coisas ou em pessoas. Deixamos de olhar para Deus e o foco vem para este mundo, para esta terra. Não temos mais a perspectiva no Deus eterno. Começamos a nos admirar mais com as coisas terrenas do que com as coisas que são de Deus. Como Pedro, que enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava firmemente sobre as águas, mas quando ele voltou o seu olhar para as ondas e para o vento, ele afundou. Por um momento apenas, no meio da batalha, nós podemos esquecer quem nos chamou e acharmos que pertencemos ao homem ou mesmo a nós mesmos. Mas nós pertencemos a Deus. Ele, além de nos criar, Ele também nos comprou. E ele segue o seu discurso dizendo assim: escolham um homem para lutar comigo. Então ele começa trazendo aquela força que estava em Deus, ele traz para o exército, ele traz para o rei, e agora ele isola a pessoa e traz para o homem. Veja, agora você precisa lutar sozinho, agora é só com você. Daí nós ficamos pensando que estamos lutando sozinhos. Quando nós pensamos nos maiores, ou nos momentos mais difíceis que enfrentamos, foi justamente aqueles momentos em que nós nos sentimos que estávamos sozinhos, mesmo que não estivéssemos. O sentimento era: puxa, ninguém está comigo, eu estou sozinho. O inimigo quer que você se sinta só, que você se sinta fraco. Foi dessa forma que ele roubou as forças do profeta Elias, quando ele colocou um sentimento no coração dele, que ele estava só, que ninguém mais se importava. Lá em Romanos 11, no verso 2, nós podemos ler o seguinte: Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras? Senhor, mataram os teus profetas e roubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Elias foi tomado por esse sentimento: eu estou só, ninguém mais se importa. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram, não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça.
haverá sempre um remanescente. Você não está sozinho. Deus colocou pessoas ao seu lado que através de Cristo Jesus estarão lutando com você. Aleluia. No capítulo 15 de Romanos, a partir do verso 5, ainda diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só boca, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos concede esse espírito de unidade para que nós trabalhemos juntos e não isolados. Você precisa entender que não está sozinho, porque a estratégia do inimigo é nos isolar, para pensarmos que estamos sozinhos, lutando com grandes gigantes. Você já percebeu como as pessoas estão cada vez mais isoladas? Elas estão cada vez mais sozinhas. As redes sociais, os deliveries, portões automáticos. Você não precisa nem parar. Você chega, aperta o botão, o portão abre, você já põe seu carro e já se isola. O contato com as outras pessoas está cada vez menor. É a estratégia do inimigo nos isolar, para a gente achar que estamos sós. Por isso ele trabalha tanto, tentando trazer divisões, tentando colocar um contra o outro. E ele continua dizendo assim: se ele puder lutar e matar, e cada vez vai ficando mais estreito, fala assim: olha, agora você está lutando sozinho, e ainda você tem que lutar e tem que me vencer. E ele diz assim: nós seremos seus escravos, todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Agora ele começa a colocar uma pressão. Olha, você precisa vencer. Ele traz uma responsabilidade, traz um peso como se fosse seu. Você tem que lutar sozinho, e tem que lutar e precisa vencer. Você precisa ser o primeiro, você tem que estar lá na frente, no topo. Se você não tirar 10 na prova, 9,75 não vale. E ele começa a nos empurrar. Você tem que ter o último iPhone. Você tem que estar na crista da onda. Olha, para você ser alguém, você tem que ter o melhor. Ele começa a escravizar-nos a um sistema capitalista de consumo. Olha, se você não tiver a roupa da marca tal, olha, se você não estiver na turminha tal, você tem que estar lá, você tem que ser um vencedor. Você tem que estar em destaque. E você tem que estar só. Você precisa... Ou melhor, você não pode perder, porque se você perder, as pessoas vão sofrer. Isso se chama chantagem emocional. Os adolescentes são bons nisso, E as crianças: mãe, poxa, deixa. E tem tido uma inversão de valores, Antes eram os pais que decidiam e falavam: não, vamos comigo, filho. Hoje não, o filho fala: eu não quero, eu não vou. E o pai cede. Minha mãe e meu pai não cedia não. Vamos pro culto. Não estou com vontade. Vai assim mesmo. Quantas vezes eu fui bicudo, Sentei no banco, mas a palavra do Senhor me alcançou e me preservou. Aleluia, e o Senhor diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e mesmo quando crescer, ela não se desviará dele. Você é o chefe da sua casa. Deus te deu autoridade espiritual sobre os seus filhos. Conduz os teus filhos nesse caminho. E aí ele quer trazer também a culpa. Olha, a culpa vai ser sua. Você é o culpado disso. E a culpa é uma das maiores armas do inimigo. Ele quer trabalhar a nossa mente para que nós nos sintamos culpados, mesmo sabendo que Cristo já morreu e pagou o preço. Ele quer trazer a culpa para te aprisionar. Olha os seus filhos, olha o seu cônjuge,
Olha, as finanças, é tudo responsabilidade sua. Olha, se você não fizer direitinho, se você errar, e a culpa e a pressão só aumenta sobre nós. Olha, você está sozinho e a responsabilidade ela é muito grande. E tudo isso traz medo. Medo de errar. Quantas pessoas não se arriscam, não faz nada porque tem medo? Tem medo de se expor, tem medo de errar, tem medo de se humilhar, tem medo de perder. Quantas pessoas que para ganhar tiveram que perder? Quantas pessoas vivem aprisionadas porque elas têm medo? E medo é uma arma que o inimigo usa para nos aprisionar. Queridos, é importante saber que coragem não é ausência de medo. Coragem não precisa de coragem, porque se eu não estou com medo, para que a coragem? Então coragem é para usar contra o medo. O salmista Davi, ele diz assim: toda vez em que eu temer, ou que eu tiver medo, eu confiarei em Ti. Ele olha para Deus e Deus: Senhor, o Senhor é o antídoto do meu medo. Quando eu estiver com medo, eu vou olhar e vou confiar em Ti. Mas e se não der certo? E se eu não tiver força? E se faltar dinheiro? E aí a gente vai prendendo a esses sis ou a esses sinãos e vamos deixando de fazer. Olha, presta atenção. Tudo que é obra de Deus é acima da sua força. Tudo que Deus te pede é algo que você vai olhar para o seu bolso e vai falar assim: eu não posso pagar. Você vai olhar para a sua força e vai dizer: eu não tenho força suficiente. Você vai olhar para a sua saúde e vai dizer: não dá. Você vai comparar a sua idade e você falar: não é para mim. É aí que começa a obra de Deus, porque a obra de Deus ela vai aonde termina a sua. A obra de Deus ela é maior do que a sua. Por isso que quando você vai avaliar, você vai ver que não dá para você. Por isso que precisa de fé, senão não era por fé. E a Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado, que tudo que não é por fé é errado. Então Deus vai exigir de nós fé. Ele estava dizendo assim: se um de vocês decidir me enfrentar, tem que vir para ganhar, porque se perder, todos vão sofrer. Quem é que teria coragem de se levantar e falar assim: não, eu vou lá lutar com esse cara? E se ele perder? E o cara era grandão. Você olha para si mesmo diante do gigante, achando que a responsabilidade é toda sua, e isso te amedronta. Então tomamos para nós uma responsabilidade que é de Deus. A responsabilidade das nossas guerras é de Deus, porque as guerras são deles. A não ser que você estiver travando sua própria guerra. Mas se você estiver nas batalhas de Deus, no caminho de Deus, se posicionado naquilo que é a vontade de Deus, a responsabilidade é dele. Quem é o dono de tudo? É Deus. Quem é o dono da guerra? De quem é a batalha? De quem é o reino? De quem é o mundo? E eu vou além de quem é o inimigo. Até o inimigo pertence a Deus. Pode se espantar, mas foi Deus quem criou o diabo. É lógico, quando ele criou, né? Era Lúcifer, o anjo de luz. Mas até ele se submete a Deus. Quando Deus diz: é até aqui e até ali, ele precisa pedir permissão para Deus para tentar alguma coisa contra a sua vida, como foi na história de Jó. Ele não pode tocar em você a não ser que Deus diga: vai. E Deus só diz vai quando Ele sabe que a sua força já é suficiente, porque a Bíblia diz que ninguém é tentado acima de suas forças. Antes, com as lutas, com as provações, o próprio Deus já prepara um escape. Então Ele trabalha em nossa mente para tentar nos desviar dos propósitos. Não existe, preste bem atenção, não existe luta entre Deus e o diabo, nunca houve. Como assim, pastor? O diabo não luta contra Deus? Quem luta contra Deus? Uma palavra só, Deus destrói o diabo.
Nunca houve. Parece que o diabo é o arqui-inimigo de Deus, né? Mas Deus não tem ninguém à altura, não tem um oponente para lutar com Deus. O diabo é inimigo de quem? Meu e seu. Por isso que ele quer destruir as nossas vidas, porque com Deus não dá. Tanto é que Deus já determinou, vai chegar um momento que eu vou falar: chega, diabo, agora você vai para o lago de fogo. Não existe essa batalha. Não existe nem parâmetros para tentar comparar o diabo com o inimigo de Deus. Deus, ele é soberano, tudo está em suas mãos. Ele criou o universo, ele criou todas as coisas. E quando ele determinar e falar assim: acabou, acabou. Mas Satanás, ele quer que pensamos que há uma luta, como se fosse um adversário à altura de Deus. Não existe um oponente para Deus. A luta é contra nós, contra eu e você, porque o nosso Deus, ele é invencível. E eu vou te contar uma coisa, querido: você está do lado certo, porque você está do lado do vencedor. Por isso que a Bíblia não te chama de vencedor, mas ela diz que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque se você está com Ele, a vitória já é sua. O inimigo, ele é mentiroso e pai da mentira, como diz lá em João 8,44. Ele é mentiroso desde o princípio, ele é assassino. E ele trabalha na mentira, por isso ele quer atacar a nossa mente para nos enfraquecer. E ele continua dizendo assim, e acrescentou no verso 10: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ué, ele está desafiando as tropas? É para mandar um único homem? Você vê como ele vai trabalhando na mente para tentar nos enganar. Eu estou desafiando as tropas, mas vem um só. Ele está mentindo, né? Ele estava desafiando, mas estava chamando um único homem. Se ele realmente estivesse desafiando as tropas de Israel, por que ele não se pôs em batalha e foi lá encarar a turma dos israelitas? Porque ele sabia que ele não tinha força suficiente para isso. E ele continua dizendo assim, ou melhor, o verso 11 diz assim: ao ouvirem as palavras do filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Isso é o que dá quando alguém quer ouvir as palavras do inimigo. Por isso que nós não damos ouvidos a ele. Perderam tempo, ficaram ouvindo o inimigo falar. Agora ele roubou a força deles, roubou a esperança. Eles estão apavorados. Até aquele momento parecia que era igual. Eles estão dispostos, né? Viu? Olha, vai dar, vamos lá. Aí eles começam a trazer e agora eles estão apavorados, porque eles ouviram o inimigo. Quando nós ouvimos o inimigo, o medo nos domina. Golias coloca as regras dele. Você prestou atenção? No seu discurso ele traz para as suas regras. Quem é que disse que ele tinha em suas mãos definir as regras? Nosso Deus é quem decide as regras. Nós lutamos nas regras do nosso Deus, nas estratégias deles. Nós lutamos junto. O povo de Deus luta unido, não luta sozinho. Quer encarar? Vem encarar. A igreja tem que vir contra todos. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Nós avançamos unidos, nós caminhamos unidos, nós nos movimentamos unidos. Não aceitamos as regras do inimigo. Não é ele quem define. E ele quer passar essa ideia: olha, quer jogar o meu jogo? Vem. Deus não nos chamou para lutar sozinho. Cada um com o seu dom, cada um com o seu chamado, cada um com a sua vocação, cada um com o seu conhecimento, nós avançamos juntos. Nosso erro é começar a olhar para o que o outro tem e nós não temos. E aí você começa a olhar: puxa, o irmão tem isso e eu não tenho isso, ele tem aquilo e eu não tenho, como se isso fosse verdade. Se o meu irmão tem, eu tenho, nós somos um em Cristo. Então o que ele tem também é meu, e o que eu tenho também é dele.
Deus já nos deu uns aos outros, para que juntos nós tivéssemos harmonia, para que juntos nós caminhássemos. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manifestará firmes, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Agora, a partir do verso 25, ele continua dizendo assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Glória a Deus! O que Deus está nos dizendo? Para você parar de fazer cálculo, para você parar de se avaliar diante dos desafios. O que eu tenho aqui nas minhas mãos? O que é isso? O que mais? O que mais é isso? Gravador, uma câmera, muito bem. O que mais? Calculadora, agenda, o que mais? Está acabando os adjetivos? Muito bem. Se eu continuar perguntando, logo vai esgotando e a gente não vai ter mais o que falar sobre isso nas minhas mãos. Mas e quando eu mudo a pergunta, eu digo assim: o que não é isso na minha mão? O que não é? Eu vi um vixe. As opções agora são infinitas, não são? Isso não é uma casa, isso não é um bife, isso não é um carro. Gente, a gente fica aqui anos e anos falando o que isso não é mesmo? E por que você está olhando para o que você é? Se Deus te chamou pelaquilo que você não é, se Deus te chamou porque Ele pode fazer em você qualquer coisa. Quando Deus te escolheu, Ele não olhou assim e falou: vem você que é mais bonitinho, vem você que sabe matemática, vem você que sabe isso. A Bíblia diz que Ele chamou as coisas que não são para confundir aquelas que são. Quando Deus Ele te chamou, não foi pelo que você tinha para oferecer a Ele, mas pelo que Ele tinha para oferecer a você. Quando Deus te chamou, é porque Ele sabe as coisas que Ele pode fazer através da sua vida. E porque você ainda fica comparando e dizendo: mas eu não sei fazer isso. Claro, Deus que vai te ensinar, Ele vai te capacitar. À medida que você se posiciona, à medida que você responde, Deus vai trabalhando em você. E às vezes nós estamos limitando o que Deus pode fazer. Quando Deus chamou Moisés, Moisés falou: Senhor, como é que eu vou lá? E aí Deus fala o que para Moisés?
o que você tem nas suas mãos? Moisés olhou no meio do deserto, só tinha uma vara. E ele falou: Deus, eu só tenho essa vara. Deus falou: tá bom, eu uso a vara. A viúva chega para pedir ajuda a Eliseu. Eliseu pergunta o quê? O que você tem na sua casa? Um pouquinho de azeite. Tá ótimo. É só um pouquinho? Tá ótimo. Pega todas as vasilhas das vizinhas, traz lá, e é isso que Deus vai te usar. Deus vai usar aquilo que Ele já colocou em tuas mãos, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. Ele pega uma vara e faz transformar numa arma de guerra. Ele pega um pouquinho de azeite e faz transformar num grande estoque para a vida, uma vida inteira. Davi só tinha uma funda, e Deus disse: não precisa de mais nada. Não é pelo que você tem, mas é pelo que Deus quer fazer através de você. Davi era filho de um efrateu, está lá no verso 12, de Belém, de Judá, chamado Jessé. Este tinha 8 filhos, já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, e Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Na versão Almeida diz assim: Davi era o menor. Os 3 maiores tinham seguido Saul. Deus escolheu o menorzinho, porque Deus gosta dos pequenos. Porque quanto menor, mais se destaca o Deus que está fazendo as coisas. Quando você olha e você diz: Senhor, eu só tenho um pouquinho, Deus vai falar: está ótimo um pouquinho. Deus, eu não tenho nada. Está melhor ainda. Quanto mais faltar, mais Deus usa. Por isso que Paulo diz assim: eu vou me regozijar nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades, porque ele sabia o Deus que ele servia. Verso 20: levantou-se de madrugada Davi e deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Filhos, olha aí, Davi estava obedecendo seu pai. Ele se posicionou em obediência. Por isso que o mandamento diz: honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Ele chegou ao acampamento na hora. Olha o momento que Davi chegou. Na hora em que, com gritos de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Davi chega e está um alvoroço. O exército de Deus se posicionando com grito. Ele está indo ali: uau! O exército de Deus. Eu não sei se o pastor Rai tem a Bíblia de estudo que tem essa expressão de Davi. Mas tem uma Bíblia de estudo que foi lá e buscou o que Davi disse nesse momento. Quando ele vê o exército se movimentando e assim, ele disse: sabe o que? Uau! Diga assim, fala: uau! Uau! Ele se admirou com o quê? Com o que tinha que se admirar? Ele olhou e viu: esse é o exército do Deus vivo que está aí marchando. E diz assim, ó: enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E aí no final diz assim: e Davi o ouviu. Eita, gigante! Davi ouviu. Davi estava lá olhando o exército. Que barulho é esse? E é interessante que Davi não viu o gigante. Sabe o que Davi viu? Davi viu um homem ímpio, falando coisas contra o Deus de Israel. Davi não conseguia ver o gigante, ele via um iníquo. Ele via alguém que estava falando loucuras, porque ele não sabia contra quem ele estava falando. Davi olhava e via: quem é esse homem para desafiar o exército de Israel? Essa palavra ímpio está relacionada a pessoas malignas, que eram culpadas de violação dos direitos sociais de outros, pois eram violentos, opressivos, gananciosos,
empenhados em tramar e atrapalhar pessoas pobres, e muitos dispostos a assassinar para ganhar os seus fins. Ou seja, eles ameaçavam a comunidade, eles eram desonestos nos negócios e no tribunal. Um homem ímpio. Davi diz: esse cara já perdeu. Quem é ele contra o justo? Verso 24 diz assim: quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com medo. Após 40 dias ouvindo aquele discurso, ouvindo o inimigo, dando atenção para ele, os soldados recuam apavorados agora só de olhar para ele. Eles recuaram. Jesus resistiu 40 dias também, queridos. 40 dias sendo tentado pelo inimigo, ouvindo as suas palavras, ouvindo os seus ataques, insistentemente, e ele estava sozinho no deserto, mas ele resistiu e ele venceu, pois o seu olhar estava no Pai, o seu olhar estava em Deus. 40 dias destruiu um exército, mas 40 dias não destruiu o nosso Salvador. Ele se levanta e vai para a sua missão. Verso 32: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Esta é a visão que muitos terão de você, diante dos desafios que Deus tem. Esta igreja está rompendo 28 anos. Quantos desafios, pastor Rai? Quantas lutas, mas os olhos ainda estão em Deus, esperando em Deus, confiando em Deus. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão, um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se volta contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi diz: não importa se é um leão, se é um urso, se é um gigante, não importa se é as dívidas, se é a doença, se é o problema tal, não importa se o meu lar está de ponta cabeça, o que importa é que eu confio no Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e Ele vai adiante de mim. Eu vou avançar aqui na leitura, queridos, depois você pode continuar aí, vendo a visão de Davi diante do gigante. Davi sabia que a batalha não era dele. Davi sabia que ele estava diante de uma guerra que era de Deus. Mas a grande pergunta nesse texto é a seguinte: quem é o gigante? Quem é o gigante nessa história? Quem é o verdadeiro gigante nessa história? Depende da sua perspectiva. Você vai dizer que o gigante é Golias, mas o grande gigante nessa história é o Deus, é o nosso Deus. O grande gigante exposto aqui é o Deus. Deus é o grande gigante nessa história. Ele é o grande gigante na sua história, na história da sua vida. Deus que é o gigante, é Ele que está à frente dos desafios. Quando estamos vendo outro gigante, significa que o inimigo já minou a nossa mente. Quando você consegue enxergar um outro gigante na história, além de Deus, é que o inimigo ele ficou falando, assoprando e tentando te distrair. Quer dizer que estamos caindo na estratégia do inimigo. O grande gigante na minha e na sua vida é o nosso Deus.
Ele é o gigante em toda a história, a quem pertence o domínio de todas as coisas. Quer dizer que não podemos nos esquecer que pertencemos ao seu reino. Não podemos esquecer qual é o nosso exército, não podemos esquecer qual é a nossa posição, qual é o nosso chamado, não podemos esquecer quem nós somos. Quando deixamos de enxergar o grande gigante da história, a quem pertence o domínio de todas as coisas, quer dizer que esquecemos a que reino pertencemos, qual é o nosso exército, qual é a nossa posição e o nosso chamado. E quando isso acontece, nós esquecemos quem nós somos. Eu peço que você se coloque de pé. O Salmo 24, no verso 7, diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus! Porque o salmista clama que se levante a portas. Porque na entrada da cidade, as portas tinham sobre elas como se fosse um batente, né, chamado a cabeça das portas. Quem assistiu aquele filme Helena de Troia, quando eles vêm com aquele imenso cavalo de madeira e ele não entra, eles abrem as portas, aí os homens vão lá e começam a quebrar e derrubar a cabeça das portas, para que pudesse entrar. Quando o salmista diz, levantai, ó porta, as vossas cabeças, ele está dizendo, olha, não pode ter limite em cima, para que entre o Rei da Glória, porque ele é grande, não há ninguém acima dele. Por isso que quando ele foi falar com Abraão, fazendo aliança, ele disse assim, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque não há ninguém acima dele. Quando nós dizemos levantai, ó portas, nós estamos dizendo o grande gigante é o meu Deus. Aleluia! Acima dele não há ninguém mais forte do que ele. Glória a Deus! É por isso que nós voltamos os nossos olhos para ele. Eu quero orar contigo nesta perspectiva. Vamos apresentar as nossas causas ao grande gigante, a um Deus imenso. Como a minha mãe diz, né? Meu Deus é um Deus grandão. Você serve esse Deus grandão, esse ser magnífico que nós vamos conversar com ele agora. Não seja tímido, querido. Se você for diante de Deus com uma pequena colher, aquelas pequenininhas de chá, Deus ele enche. Se você for diante de Deus com um copo, ele enche. Se você for com um balde, ele enche. Se você for com uma caixa d'água, ele enche. Aleluia. Se você for com uma represa, ele enche. Aleluia. Porque o nosso Deus, ele enche os céus e a terra. Então não seja tímido, não se acovarde, Senhor, dessa guerra. Senhor Deus, nós clamamos ao teu nome, que é soberano e acima de todo nome. Nós cremos, Senhor, que acima de Ti não existe outro Deus a quem possamos clamar. Os nossos olhos se voltam para Ti, mesmo em meio à mais intensa tempestade, porque nós cremos, Senhor, em quem servimos. Tu és o Senhor desta guerra. Oh Deus, esta batalha é sua. Que os nossos olhos, Senhor, não se afastem de Ti, mas em nome de Jesus, concede-nos fé, para que possamos romper com toda a dificuldade que vem tentando nos amedrontar. Ó Deus, todos aqueles aparentes gigantes nesta terra que querem tapar de nós o nosso olhar, mas assim como Davi disse, para os montes olharei
Mas de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem daquele que está acima de tudo, acima dos montes, acima dos céus. É a Ti, Senhor, que nós voltamos a nossa face. É a Ti que nós recorremos em meio às batalhas desta vida. Ó Deus, nós sabemos que a vitória já é nossa, porque o Senhor já nos deu a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não nos acovardaremos, não negligenciaremos os valores que vêm de Ti, Senhor, mas em nome de Jesus, a Tua igreja segue vitoriosa, a Tua noiva segue sendo adornada, porque um dia estaremos contigo para sempre, um dia desfrutaremos da Tua presença na eternidade, em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe.